O urso, ele gosta muito de peixe. E nós sabemos que peixe representa almas. É um símbolo do cristianismo. O urso, ele gosta muito de mel. E mel é um dos símbolos do cristianismo. Nós sabemos que o mel representa tudo aquilo que o homem precisa, né? E também os animais que não têm defesa, como a ovelha, o cordeiro. O urso gosta de ovelha, porque a ovelha não tem defesa contra ele. As abelhas, o mel ainda ele toma umas ferroadas. O peixe, ele ainda tem que ir lá e correr o risco de afogar e ir lá no rio. Agora a ovelha não. A ovelha, para ele conseguir pegar a ovelha, basta com que o pastor não esteja olhando para a ovelha, basta a ovelha desgarrar e ele vai lá e come a ovelha, né? E nós entendemos que o urso, ele tem grandes símbolos. Em Daniel capítulo 7, Daniel tem um sonho. Ele sonha com 4 animais diferentes. O primeiro animal era um leão. O segundo animal era um urso. O terceiro animal era um leopardo com 4 cabeças. E o quarto animal era um animal com 10 chifres. Eu falei, Senhor, o que significa esses animais que Daniel sonhou? Lá em Daniel capítulo 7, mesmo já explica isto. Nós sabemos que ele estava sonhando com os governos mundiais que se levantariam sobre a face da terra. E o mais interessante é que quando ele vê o quarto animal, do meio desse quarto animal, na cabeça desse quarto animal, levanta um chifre cheio de olhos e bocas. Depois desse chifre, o que Daniel vê? Ele vê um ancião de dias, né, com os cabelos brancos. Depois vê um como semelhante filho do homem, a semelhança de um filho do homem que vem sobre as nuvens. Ele fala, a Bíblia fala que ele mata esse animal. Que interessante, né? Nós sabemos que esses animais que Daniel sonhou representam os governos mundiais que levantaram e que estão agindo sobre a face da terra. O primeiro governo mundial representado pelo leão é a Babilônia. Leão com asas significa que a Babilônia cresceu com rapidez. O segundo animal é um urso. E o urso tem na boca costelas. O terceiro animal é um leopardo. Aliás, o segundo animal é um urso e é simbolizado pelo governo Medo-Persas, né? A Média e a Pérsia. O terceiro animal é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, né? Que é o governo do Alexandre o Grande, da Macedônia, a Grécia, né? 4 cabeças representa que quando Alexandre o Grande morreu, o império foi dividido em 4 comarcas. E as asas representam a velocidade com que esse governo cresceu. O quarto animal, que é o mais estranho de todos, que tem 10 chifres, representa o Império Romano. Né? O Império Romano que se dividiria em vários, o número 10, os 10 chifres representam os representantes, os presidentes ou os governadores que representariam o governo da Roma, que espalhariam-se por todo o planeta. E o chifre pequeno representa um último governo na face da terra que saiu do Império Romano. O Império Romano conquistou a terra, a face da terra. E depois que tudo estava pronto, já saiu desse império, dessa conquista, um chifre, né? Um governo, um presidente que dominaria sobre toda a face da terra, que é o anticristo. Então, ou seja, nós vemos aí que o urso está simbolizando o Império Medo e Persa, né? E nós vemos que o mais interessante é que ele estava com costelas na boca, ou seja, estava comendo, estava mesmo com fome. Isso representa que é violento. E o governo Medo e Persa foi um dos impérios mais sanguinários que teve. Muito sangue, muita morte mesmo para conquistar. Nós sabemos disso. E baseado nisto, depois Daniel teve um sonho. Ele teve um sonho que o príncipe da Pérsia
Aliás, ele não teve um sonho, ele orou. Ele estava querendo orar, orando, buscando a face de Deus, mas ele nos fala que o príncipe da Pérsia estava impedindo com que sua oração subisse. Então o que aconteceu? Veio Miguel e combateu com o príncipe da Pérsia e a bênção de Deus chegou até Daniel. Então, se o governo persa é representado pelo urso e o governo espiritual do mundo persa, ou seja, o demônio que agia ali na Pérsia estava impedindo a oração de Daniel subir, então, ou seja, existe uma ligação, existe um simbolismo do urso com o império maligno que estava atuando sobre a Pérsia. Então, ou seja, há no urso um simbolismo daquele que mata, daquele que destrói, daquele que come os principais símbolos do cristianismo, aquele que devora almas, que faz com que igrejas não ganhem almas, aqueles que faz com que as almas que vêm na igreja não permaneçam, e que faz com que com que as pessoas não se interessem por Jesus. Ou seja, o urso representa aquele que quer tirar Jesus da vida da humanidade, ou seja, nós sabemos que Jesus é tudo que a humanidade precisa, é o alimento favorito dele, o mel. E nós sabemos também que ele quer comer a ovelha que há em cada um, ou seja, a ovelha representa o caráter de Cristo na vida de cada um. Então há um simbolismo espiritual em cima do urso. Quem já não assistiu aqueles filmes, né, onde está ali os defensores da floresta? Quando eu falo os defensores da floresta, eu não estou falando dos biólogos, não estou falando do Greenpeace, não estou falando das entidades que lutam para a conservação do meio ambiente, né? Eu estou falando do lado místico, né? Nós sabemos que sempre quando passa um filme, alguma história sobre os protetores da floresta, nós sempre tem um urso junto, né? E nós sabemos que o deus das matas, conhecido como Oxós, um caboclo, um Exu da mata, representado pela figura de São Sebastião no catolicismo, e para nós evangélicos nós sabemos que é um demônio, né? E existe o deus da água, que na mitologia grega é Poseidon, na mitologia aí da Umbanda, da Quimbanda, nós vemos as sereias, nós vemos Mãe d'Água e outras coisas assim, né? Caboclo d'Água, são demônios que a Iemanjar são demônios que atuam na água. Existem demônios que atuam no ar e cada demônio tem uma estratégia aí para dominar. Então, nós vemos que há um simbolismo espiritual do urso. E o urso mata, o urso destrói. Ele acaba com as vidas, ele acaba com as almas, ele acaba com tudo aquilo que as pessoas precisam para viver feliz, para viver bem com Deus. Mas que coisa interessante que Daniel teve esse sonho. Olha só a ligação que existe, né? Davi estava lá pastoreando, de repente veio um urso e quis pegar as ovelhas. De repente Daniel sonha, tem um sonho também, né? Que o urso estava comendo costelas, e o urso representava o poder da Pérsia, e o urso estava simbolizando também o príncipe da Pérsia, que é o demônio que tem uma ligação, o demônio que atuava na Pérsia, estava atuando ali para tentar acabar, para tentar destruir, para impedir com que a oração de Daniel chegasse até o trono da graça, impedir com que a bênção de Deus descesse. Então, ou seja, esse demônio, esse espírito do urso, esse principado, é um demônio que tenta entrar no meio do nosso relacionamento com Deus. Como se diz, é um demônio intruso. Ele tenta fazer uma barreira, ele tenta criar uma barreira que nos impede. É como se ele quisesse costurar de novo o véu que Jesus rasgou de alto a baixo.